Bom você escolheu estar aqui neste primeiro dia da semana, domingo. Que bom que você veio nos alegrar com a sua presença e também ser alegrado com a sua espera. Vamos falar do nosso Deus mais uma vez. Glorioso e amado Pai, diante do Senhor, ó Pai, na tua bendita e maravilhosa presença, nós queremos continuarmos nessa mesma unção, na unção que já passou pela abertura e que veio através da oração cantada, através dos louvores, de declaração de cada um de nós ao teu amor por nós e o nosso amor por ti, ó Pai. Queremos pedir a ajuda do teu Espírito Santo, ó Pai, para que ele esteja nos conduzindo através da tua palavra. Que o Senhor fale a cada um de nós, nos ensinando a te ouvir em primeiro lugar, ó Pai. Que o Senhor nos conduza através do teu Espírito Santo a não estarmos somente hoje te ouvindo, mas em todo o tempo, Pai, permitindo que o Senhor e o teu Espírito nos guie pelos caminhos da verdade, da justiça e do juízo. Te louvamos, ó Deus, te louvamos por esta noite de festa, onde nós nos reunimos diante do Senhor para nos alegrarmos, para comemorarmos o nosso novo nascimento na pessoa bendita de Cristo Jesus. Assim, ó Deus, em um só pensamento, assim, ó Deus, em um só coração, unidos como igreja, nós recebemos, ó Pai, da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós temos um tempo menor hoje, mas eu pretendo, em nome de Jesus, ser assim permitido dar continuidade nesta mensagem que se inicia hoje. Não sei se será no domingo que vem, ou se será em outro, conforme a direção e orientação de Deus. Então, pegue essa parte, não falte nos próximos cultos até o final do ano, que Deus permitindo, até o final do ano, nós traremos a continuação dessa mensagem de hoje. Amém? Você está comprometido aí a vir no restante dos cultos dos próximos domingos. Glória a Deus. Você que aqui está aqui por quê? Você está aqui por sua vontade? Ou você está aqui orientado pelo Espírito Santo de Deus? O que te trouxe aqui nessa noite? Foi a sua decisão própria ou foi a orientação do Espírito Santo de Deus? Essa pergunta é muito importante para nós respondê-la, porque a partir da resposta, amados, vai ser mostrado, apresentado a cada um de nós quem está no governo da nossa vida. Você está aqui por orientação do Espírito Santo de Deus, ou porque você decidiu, por livre e espontânea vontade, estar? Pense nisso. Por que eu vim até aqui? Eu vim porque eu quis, ou porque a voz do Espírito Santo falou no meu coração? E aí, responda aí no cantinho do teu íntimo, no cantinho do íntimo do teu coração. Nós temos o pentecostal aí, né? Olha aí, onde ele se encontra? Tá ali, ó. Ele está orando ali, irmão. Isso é línguas dos anjos. Nós temos 2 temas esse ano. Quem já sabia disso? Nós temos 2 temas esse ano. Um deles está em Romanos 11:36. Quem já decorou? O outro dele está em Romanos também 10:17. O primeiro deles nos fala assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Agora vocês estão atentos, hein? O segundo, eu poderia colocar ali assim, ó: que sorte a nossa. Que sorte a nossa, né?
mas ali começa de sorte, que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Eu confesso para vocês que foi um dos anos mais difíceis para definir o tema deste ano de 2025, porque eu queria só um tema. Eu não sei se já houve, na época do pastor Virgílio, 2 temas. Eu não sei também se não houve, né? Pelo menos desde o tempo que eu participo, eu não me lembro. Pode ser que tenha algumas pessoas que estão dizendo que não. O pastor Deusdante, eu sei que não, houve 2 temas. Apesar de nós termos colocado aqui vários temas, né? Algumas pessoas nem se lembram, nós colocamos vários temas, mas cada tema representava um ano. Então era um tema, vários temas, mas cada tema representando assim um ano. E este ano, Deus já tinha falado no meu coração sobre Romanos 10, 17. E eu fiquei ali muito contente, por antecipação, né? E vinha Romanos 11, 36. E eu pensei no meu coração, Deus está querendo que eu escolha entre um e outro, porque é de costume nós termos um tema para o ano todo. E eu falei, puxa vida, de sorte que a fé é não ouvir, né? É muito mais gostoso de trabalhar a minha fé, né? Falar sobre fé, falar sobre os homens da fé, trazermos mensagens sobre fé. E falar sobre fé nos motiva, nos levanta, sim ou não? É gostoso a gente ver uma pessoa de fé. Fala com uma pessoa de fé, você sai renovado. Agora fale com uma pessoa sem fé, desanimada da vida, né? Você sai desanimado, ou pelo menos tentando se livrar daquela energia negativa. E eu fiquei com isso. E foram alguns meses antes de terminar 2024, próximo já do início da volta, eu defini no meu coração. Falei, Deus, ok, será Romanos 10, 17. Descartar totalmente Romanos 11, 36. Mas não senti paz, nem um pouco. Nem um pouco fiquei com aquilo, querendo cumprir e seguir as nossas tradições, né? Como se Deus estivesse preso a tradições. Deus muda, Deus faz, Deus acontece. E eu vim para o primeiro culto. No final do ano a gente não para, tá? Parece que no final do ano a gente para, o pastor pega férias. Nós aproveitamos para visitar algumas pessoas que nós não conseguimos visitar no último ano. Nós aproveitamos para fazer algumas manutenções que precisam ser feitas, que não dão para serem feitas com a igreja funcionando. Então, verdadeiramente, no final do ano é uma correria. E meditando nessa correria de final de ano, pensando, e não havia muita paz no meu coração. Mas precisava definir. E eu vim para o culto do primeiro dia do ano. Quem estava aqui? Só para a gente ter uma noção. Uma grande parte de nós que aqui estávamos no primeiro culto. E eu estava ali no meu canto, como de costume, adorando, louvando a Deus, com o retorno da nossa comunidade. E ainda no meu coração, aquele sentimento, puxa vida, preparando-me para trazer esse tema de Romanos 10, 17 para a igreja, para nós. E o último louvor, o grupo de louvor, se lembra qual foi o último louvor do primeiro culto deste ano? Foi? A Ele a glória. E teve uma pessoa que escolheu, mas o mérito é de todo o grupo, porque todo o grupo também cantou. Mas a Jace, eu falei com ela falou, eu escolhi esse louvor. A Ele seja toda a honra, toda a glória. Eu acho que o louvor é porque dele, por ele e para ele é que são todas as coisas. Eu não vou puxar no tom, porque o meu tom é diferenciado, tá? Meu tom ou é 10 acima ou 12 abaixo. Então ele fica bem diferente. Mas aquilo adentrou dentro de mim, ali naquele canto, que eu me derramei em lágrimas. E o louvor acontecendo, e eu agradecendo a Deus
e dizendo: eu entendi, são os dois. Deus falou: é isso, até que enfim. E assim nós temos dois temas. E eu disse isso no primeiro culto do ano, que os dois temas casam entre si. Eles têm um fundamento muito grande entre si. Por isso é claro que Deus escolheu os dois temas. Enquanto nós louvávamos, eu esperava ansioso para anunciar, e a filha da Aline nos presenteou com Maria Laura, né? Com os slides, ela fez a arte, e nós estamos passando e mudando culto a culto os slides. E o primeiro tema, Romanos 11:36, ele fala a respeito de reconhecimento. Ele fala sobre reconhecimento. Tudo é por Ele. Tudo é por meio dele. Tudo é, ou para Ele são todas as coisas. Reconhecimento, irmãos. O primeiro tema trata com cada um de nós sobre reconhecimento. Ah, pastor, mas eu sou cristão há tantos anos. É claro que eu reconheço Ele. É claro que eu reconheço que tudo é dele, tudo vem por Ele, tudo é para Ele. Em todo o tempo, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o campo não produza, ainda que as ovelhas não estejam no curral, em todo o tempo. Reconhecimento. Reconhecimento, não tenho nada se não for por Ele. Reconhecimento. Eu não sou nada se não for através dele. Reconhecimento. A glória não é minha. A glória é dele eternamente. Amém? Reconhecimento. Porque é Ele. É por meio dele e para Ele são todas as coisas. A glória é dele para sempre. Esse primeiro tema está tratando de reconhecimento. Reconhecermos a fonte. Reconhecermos quem é que tem o comando, quem é que tem o domínio, quem é que tem a primazia, de quem é todas as coisas. Nós temos a ilusão tão grande no nosso coração, e pessoas morrem iludidos por isso. Pessoas, eu digo, somos nós, seres humanos. Nós passamos uma vida trabalhando e conquistando as coisas para chamá-las de nós. Damos uma importância tremenda a essas coisas. Não tem nada de errado em ter, não interprete mal. O que tem de errado, de muito errado, é as coisas dos terem. É nós passarmos a servir aquilo que era para nos servir. É aquilo passar a ser o nosso dono, a ser o nosso governante. Aí sim, aí nós erramos o alvo, que é o significado da palavra pecado. Quantas e quantas vezes vamos até o cartório, registramos um imóvel no carro e falamos: é meu, aqui ninguém põe a mão, é meu, está no meu nome. Famílias se destroem por isso. Relacionamentos terminam por briga de bens que uma hora não será nem de um e nem do outro, sendo que nada é nosso. Para uso, fruto. Tudo é dele. Tudo é para ele. Tudo é por meio dele. E quantos sofrimentos seriam evitados se nós tivéssemos de verdade essa consciência? Quantas dores seriam evitadas na alma por alguns sofrimentos?
Eu já vim aqui, já falei para vocês algumas vezes. Hoje nós saímos ali no pátio da nossa comunidade. Há muitos carros bons ali, mas eu tinha um Monza, caiu nos pedaços quando eu comecei a vir aqui. E às vezes eu retornava pegando parte daquilo que ficou no caminho quando eu vim, né? E um menino olhou, parou na porta da igreja, colocou as mãos assim na cintura. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu olhei para ele, puxa vida, o menino deve dominar a resposta. Como você tem coragem de vir com esse carro velho para a igreja? Lata velha. Foi essa a palavra, meu amor. Estava junto, Júnior. Como você tem coragem de vir com essa lata velha para a igreja? Eu fiquei sem resposta. Eu achei que eu ia dominar a resposta. Mas no meu coração disse: esse menino não sabe da vida. Ele vai crescer. Que Deus oriente dele que as coisas não têm preço. Porque tudo aquilo que tem preço não tem valor. Que os pais possam orientá-lo, que ele cresça com sabedoria, a entender o valor, não o preço das coisas. E esse carro me trouxe, eu e a minha família, durante muitos anos, até nós comprarmos um carro um pouco melhor, velho também, mas um pouco melhor, assim foi. Mas o que eu quero dizer, amados, quantos sofrimentos de alma, e na consequência disso, quando a alma sofre, vem para o corpo físico sofrimentos em busca do ter mais, mais e mais, não se contentando nunca. Esta carne é insaciável naquilo que se diz respeito ao ter. Ela não tem limites. Sabe quantos sapatos eu tinha e me dava por feliz? 2. Um para sair e outro para trabalhar. Hoje eu fui colocar os sapatos que eu limpei no meu guarda-roupa e não cabiam. Falei, eu virei uma centopeia. Alguns eu ganhei, é claro, e alguns eu comprei. Mas nós somos assim. Nós vamos perdendo o freio se nós perdermos o olhar do reconhecimento. Então não é para ter nada, pastor. Já distorceu tudo. Não é isso que eu estou dizendo. É para não perdermos o reconhecimento de quem realmente é dono de todas as coisas. Primeiro versículo trata com uma igreja sobre reconhecermos que tudo vem dele. Tudo é dele. Tudo pertence a ele. Você e eu estamos administrando. E nessa administração, nós precisamos tirar espaço para abençoar o outro. Pense bem nisso. Aquilo que está vindo na tua mão, que não é seu, não é meu, tem servido para abençoar o outro. Aquilo que Deus deu para você administrar tem sido usado em benefício do teu próximo. Era só um carro velho, mas esse carro velho nós passamos na casa de muitos irmãos para trazer para a igreja, para levar para os hospitais das madrugadas, para levar no trabalho, passava fazendo via sacra, colocando todo mundo dentro do carro, às vezes mais do que o número permitido pelas leis de trânsito. Graças a Deus a polícia tudo nos parou. Mas uma coisa que nós precisamos colocar no nosso coração: somos administradores, e aquilo que Deus nos dá é para ser compartilhado. Eu soube que alguns calçados que eu dei, algumas pessoas pegaram no bazar e levaram para casa felizes da vida. Porque ele está lá, preenchendo um espaço. Por fim é meu, eu trabalhei para comprar, me pertence, não vou doar como beijada para ninguém. Deixa aí. Uma hora, quem sabe, eu uso. Não é assim? E nós vamos criando desculpas. Primeiro versículo trata com cada um de nós sobre reconhecimento de tudo. O segundo
trata com cada um de nós sobre algo que está meio escasso nos dias de hoje: obediência. Está meio escasso, está beirando o fim. Não se quer mais obedecer às leis. Quando não, elas são distorcidas ao bel prazer. Funciona para Chico, mas não funciona para Francisco. Ela é alterada de acordo com o que bem convém. Não se quer mais obedecer às leis, não se quer mais obedecer às tradições sadias. Quando eu digo tradições sadias, é porque existiam tradições que ficaram no passado e é lá que elas devem permanecer, e elas não contribuiriam e não contribuem em nada no tempo presente. Mas existem tradições que devem ser mantidas, amados. Devem ser tem que continuarmos levando à frente tradições que são benéficas para o convívio da sociedade. Eu cobro meu filho que está aqui, eu vou falar porque é da minha casa, para ele ensinar o meu neto a pedir bênção para nós. Eu cobro ele para ele pedir bênção para nós. E ele sabe disso. Sabe por quê, amados? São tradições que jamais deveriam ter sido quebradas. Esses dias eu estive na casa da minha tia, ela é da congregação cristã. Muitas vezes nós oramos juntos. Eu estou devendo que ela passei lá. Tia, eu só vim trazer algumas coisas para a senhora. Eu estou em horário de trabalho, eu tenho um compromisso e eu já estou 30 minutos atrasado. Mas eu tenho uma dívida da senhora. Ela já falou, eu sei, e eu vou cobrar você, não pode cobrar. Eu falei, mas eu tenho mais dívida que a senhora, porque eu sei o quanto a senhora já me abençoou em oração e em palavras. Ela falou, inclusive, agora há pouco eu estava orando por você. E Deus me levou a levar algumas coisas para ela, e depois ela me mandou um áudio, o filho dela que mora com ela, que eles estavam precisando daquelas coisas. Ouvir a voz de Deus, obediência. E eu disse, eu tenho um compromisso, eu estou atrasado, não posso ir. Por quê? Eu tinha que ir no varejão, eu tinha que ir no supermercado, comprar algumas coisinhas que Deus tinha colocado no meu coração, e voltar no meu caminho e ir até a casa dela. Vou deixar para outro dia. Eu falei, rapaz, você não faça um negócio desse. Eu fui, comprei, voltei, liguei para a pessoa, falei, eu vou atrasar 1 hora. Se você tiver alguma coisa para fazer, você me perdoa. Vai fazer o que você tem para fazer e daqui 1 hora você me encontra. E fui até lá. E eu disse para ela, tia, eu tenho muito mais dívida para a senhora do que essa de vir aqui. Sabe, o abençoado pela boca daqueles que te amam, mas o quanto você colhe isso, não nessa visão periférica que nós temos limitada, mas é num campo muito maior de alcance do que esses olhos. Filho, que Deus te abençoe. Nós não temos a noção da força dessas palavras na dimensão física. O que elas alteram na dimensão física, tirar o nosso entendimento na dimensão da alma, aonde esses olhos tão rasos não conseguem alcançar. Deus te abençoe pelo pai, pela mãe, pelo avô, pela tia, pelo tio, tradições que não querem mais obedecer. Você que ainda aqui está, que tem pai e mãe, comece a fazer isso devagar. Não vai doer nada, eu te garanto. Está aqui o Cícero. Eu tenho o hábito de beijar meu pai há muitos anos. Talvez ele não se lembre disso. Aquele rapaz bonito, um cavanhaque elegante, branco e preto. Não sei como ele tem coragem de dar um cavanhaque desse. Puxa vida, né? Ele foi uma vez comigo na casa do meu pai. E quando eu cheguei, naturalmente, de costume nosso, eu beijei meu pai, conversamos ali por um tempo, e nós fomos embora. Ele falou no caminho, rapaz, que coisa linda que eu vi hoje. Eu falei, o que é isso? Ele falou, eu nunca fiz isso. Eu não sei se ele se lembra. Ele falou, beijar meu pai. Rapaz, que bonito. Algo tão simples, amados, que não tem preço, mas que tem valor.
porque um dia eu sei que eu vou querer dar um beijo nele. E talvez eu não possa mais fazer isso fisicamente. E aí sim, eu saberei o valor de um beijo no rosto de um pai, de uma mãe, que Deus te abençoe. Tradições que estão sendo deixadas não querem mais obedecer os pais dos filhos. Os filhos pegam uma certa idade, não é tanta idade assim, já começam a mandar na casa toda. Não querem mais obedecer. Mudou-se a hierarquia. Os filhos, por falta de obediência, querem trilhar caminhos que vão trazer dores para eles no futuro. E os pais sabem disso. Só eles que não pensam que sabem tudo da vida, mas no fundo não aprenderam nem a se limpar direito. Com perdão da expressão. Tem muito que aprender. Seria tão bom aprender e obedecer os pais, iria evitar um monte de traumas futuros, dores no físico e na alma. Obedecer é o que o segundo versículo que está aqui em Romanos 10:17 trata com cada um de nós. Obedecer a voz. E para que haja obediência, é necessário reconhecer a autoridade. Se não se reconhece a autoridade, não há obediência, amados. O ponto para obedecer é reconhecer a autoridade. E o ponto para reconhecer a autoridade é ter obediência. As duas precisam andar juntas. Se não houver reconhecimento de quem é a autoridade, o Jair já reconheceu lá na casa. A Fátima falou: está vendo? Tá, chegou com a língua, vocês não viram, mas eu estou vendo aqui. Eu vejo tudo, amor. Eu vejo quem olha o celular. Está dando bem, estou dando bênção para ele. Está dando bênção, você me paga em casa. Eu li os lábios dela assim. Amados, mas a gente reconhece a autoridade de uma maneira muito leve. É dele, é para ele, é por meio dele, é que são todas as coisas. E a gente diz amém, glória a Deus, porque o maior beneficiado de reconhecermos ele como autoridade da nossa vida é nós mesmos. É o filho que obedece o pai e a mãe. É o funcionário que faz um bom trabalho, estando o patrão vendo ou não. É justo ele estar plantando aquilo que é justo. Ah, não está vendo? Fazer de qualquer jeito. Não. Tem um maior do que o patrão que está vendo todas as coisas. Caráter e honestidade não estão entrelaçados com dinheiro. Nem com religião. Tem um monte de gente sem religião que tem caráter. Honestidade, tem um monte de gente dentro da igreja dia e noite que não tem um pingo de caráter. Obedecer e reconhecer. Obediência no dicionário do Aurélio. Conhece? Obediência no dicionário do Aurélio. Ato ou efeito de obedecer. Hoje você ouviu a voz do Espírito Santo e por isso está aqui. Eu sei que muitos aqui relutaram para estar aqui. Puxa, podia fazer outra coisa. Ou me chamaram. Puxa, não estou aqui, não vai dar tempo. Não vou. E o Espírito fala: não vai. Fala. E você fez o ato, o efeito de obedecer. Ouviu a voz do Espírito, por isso está aqui. Disposição para obedecer. Não é em todo tempo, em todo momento, a minha vontade, mas sim a disposição. Nós tivemos na sexta-feira o nosso bazar, de antemão eu quero agradecer todos que contribuíram, orando,
doando e vindo trabalhar. Algumas pessoas vieram na sexta, passaram uma boa parte do tempo aí, outras vieram no sábado de manhã, algumas vieram na sexta e no sábado. Disposição para obedecer. Nem sempre vai ser o que eu quero, mas que haja desejo no meu coração, ainda que eu não queira. Ninguém queria estar ali no sol quente, embaixo daquelas telhas de fibrocimento, né? Eternite, que fala, de amianto, quente. Mas muitos estiveram ali por obediência, para abençoar. E nós vimos fruto no dia, estamos vendo os frutos hoje, e pessoas que levaram roupas felizes porque compraram um preço pequeno para abençoar outras vidas. Quem doou, abençoou, a bênção andou e a bênção continua andando. Amados, disposição para obedecer. Nem sempre vai ser com muita vontade. Submissão à vontade de alguém. Olha só. Submissão à vontade de alguém. Amados, nós estamos debaixo de uma missão. Nós estamos sob uma missão de alguém, do nosso Pai Celestial. Você não está nessa terra de passeio, amados. Você não está aqui para viver, nascer, viver, envelhecer e morrer. Existe um legado para ser deixado na tua e na minha trajetória nesta terra. Esse bazar me lembra muito a Heroína. Ela encabeçou por muitos anos esse bazar. E eu vim para cá um pouco atrasado, tinha algumas coisas para fazer na parte da manhã. E falei isso, a hora que for para começar a guardar, tem algumas coisas para terminar, tem lá no escritório, você me chama, vou para as coisas pesadas, você me chama. A gente precisa de homens. Tem caixa que as mulheres ficam carregando, eu sabendo que existem homens que poderiam carregá-las. E eu fui lá um momentinho perguntar para ela se estava precisando de alguma coisa. E eu entrei na sala vazia. Parece que eu ouvi eu passando um banho de leve, enquanto estava tudo vazio, organizando as coisas, dando diretrizes, porque ela sabia que ela tinha uma missão. Ela deixou o parte dela. E eu voltei de lá, me chora, e fui para o escritório. Falei, olha que for preciso, você me chama. E aí ela disse que me chamar. Falou, você não acredita, vem aqui, vem ver uma coisa. Quando eu chego ali fora, está o Ismael, pai da Maria caiu, falou, eu estava lá em casa e eu me ajudava. E ele e a Hilda carregaram esse bazar nas costas. Ele falou, eu vim te ajudar. Ele não sabe a alegria que ele proporcionou ao meu coração. Não é o meu querer, mas é o querer dele. Não é a minha vontade, é a vontade dele. Eu tinha um monte de coisa para fazer no sábado também. Mas eu estou sob missão. Fazer aquilo que eu quero não me traz peso nenhum. Ir para onde eu quero, fazer as minhas coisas, ok. Ok, Google. Muito bom. O duro é, amados, quando o Espírito quer que eu vá para cá, como disse Paulo. E a carne não quer, a carne quer ir para cá. O apóstolo Paulo disse, muitas vezes eu quis ir para a direita. Não, eu vou inverter. Muitas vezes eu quis ir para a esquerda. E o Senhor me mandou para a direita. O Senhor Jesus, uma certa vez orou para que ele não bebesse no cálice, o qual ele não estava com vontade de beber. Ele disse, Pai, se possível, eu não quero obedecer isso. Se possível, afasta de mim esse cálice. No entanto, todavia, não seja feito conforme eu quero, mas seja feito conforme o Senhor quer. Você tem coragem, às vezes, de orar assim? Porque você entendeu que obedece, reconhece quem é o Senhor da tua vida. Sabe como as pessoas estão sendo ensinadas na igreja, irmãos? Levante um clamor, vá para o monte, faça a campanha, que Deus vai te obedecer. Se Ele não te obedecer, o
pode jogar a Bíblia fora. Porque, enfim, ele é teu empregado. Ele tem que fazer o que você determina. Não é assim? Estão tratando Deus como funcionário, como empregado. A obediência é do filho. A obediência é do filho. Nós não somos mais servos, mas nós estamos sob missão de um reino que não termina aqui. É muito mais sério do que nós pensamos. É muito mais sério, amados. Jesus deu a vida para que essa autoridade fosse dada para a igreja. Vamos comemorar a Santa Ceia daqui a pouco. A vida de Cristo derramada para que a igreja fosse legalmente aquela que tem toda a autoridade para representar o reino aqui na terra. Nós não estamos de passagem. Nós recebemos autorização legal para atuarmos aqui na terra como representantes do reino dos céus. Nós temos obedecido isso. Nós temos nos visto como aqueles que são responsáveis por esta missão. Nós reconhecemos que vivemos na dependência dele, porque tudo é dele. Jesus nos fala em João 15, 5: sem mim nada podeis. E quantas pessoas pensam que podem alguma coisa sem ele? Basta faltar um pouquinho do ar, do cérebro, oxigênio. Foi. E bate no peito, achando que é alguma coisa, quando na verdade é inteiramente dependente do Pai. Por isso, nós temos esses dois temas. Um trabalha sobre reconhecimento, amados, e outro trabalha sobre nós obedecermos, de sorte que a fé deveu ouvir. Ouvir essa voz para quê? Só para aumentar a nossa fé? Eu tudo posso naquele que me fortalece. O Lucas me falou um negócio engraçado que eu quero compartilhar com os irmãos. Vocês já ouviram isso? A pessoa passou em frente de um carro novo e disse assim: em nome de Jesus, eu vou comprar esse carro. Aí o Lucas fala que na ilustração aparece Jesus. No meu nome não. De jeito nenhum, no meu nome não. Você comprou o celular no nome da sua mãe, já faz 18 meses que a parcela está atrasada e você não paga. Agora você quer comprar o carro no meu nome? Não vem com essa não. Não é assim? Às vezes nós invertemos as coisas. A gente precisa ouvir a voz para quê? Para obedecer a voz do Mestre. Ele está falando no teu coração. Ele está falando neste momento com você, assim como falou comigo. Eu preciso rever um monte de coisa na minha vida diariamente para que eu não erre o alvo. Vamos acertar tudo? Vamos sim ou não? Não. Não carregue esse peso de querer ser o super perfeito, mas leve a leveza de viver debaixo da autoridade do Rei. Leve a leveza de ouvir a voz do Espírito e ser conduzido por Ele. Leve a leveza de dizer: sim, Senhor, eu não quero, mas seja feito conforme a tua vontade. Pedro não falou isso? Senhor, segundo a tua palavra, eu vou andar, hein? Dizendo o seguinte: se eu afundar, a culpa é sua. Aí, quando ele ficou na palavra de Jesus, passos. Aí ele foi para dentro. Zero. Mas quem estava lá? O Cristo. Tranquilo, Pedro. Você está seguro. Você está comigo. Então, amados, para finalizar, ninguém vai obedecer aquele a quem não enxerga como autoridade. Ninguém vai obedecer aquele a quem não enxerga e não reconhece como tudo vem dele. O Senhor Jesus, ele veio a esta terra com um único propósito: fazer a vontade do Pai.
existe um propósito para que eu e você esteja nesta terra. Não é esse o propósito. Eu tenho um propósito de fazer missões. Eu tenho um propósito. Aí a turma começa a se inventar. Não, o propósito é servir o teu próximo. O propósito é muito simples. É amar o teu próximo da mesma maneira que Jesus nos amou. Propósito cumprido. E para isso nós precisamos ouvir a voz dele falando. Qual é o momento? Qual é a hora? Às vezes é no nosso caminhar, às vezes é na nossa casa, às vezes é com o vizinho. Às vezes é com a gente. Ouvir Deus para cuidar da gente. Ali você tem me cobrado isso. Você tem cuidado de um monte de gente que está cuidando de você. Eu falei, lógico que eu estou, não cuidado. Físico, só está crescendo. Gente, eu não diria isso. Isso não me pertence. Eu pus uma camisa esses dias, virei motivo de riso lá em casa. Os botões. E olha que você olha para estar magrinho, mas a roupa era para aquele corte. Então, amados, ouvir Deus às vezes para cuidar de si. Bem, esta mensagem, Deus assim permitindo, nós queremos dar continuidade nela, em nome de Jesus, segundo a vontade dele, não a nossa. A minha é terminar ela hoje, mas nós temos tempo, eu sei que na segunda-feira, muitos de nós temos compromisso. Eu quero convidar o grupo de louvor, obedeça a voz, dê aí o salmo de palmas. É o pedido que você, a gente tem que vontade de fazer isso, para ele, em nome de Deus.